Uma das primeiras coisas que eu ouvi na faculdade de cinema em Los Angeles foi "Write what you know", escreva sobre o que você conhece. Esse conselho é repetido tanto que ele acaba meio que virando uma regra. Só que as pessoas, elas interpretam esse conselho de uma maneira muito literal, e é meio que por isso que a gente acaba fazendo histórias sobre outros artistas, sobre outros cineastas, outros atores. E tá tudo bem, porque realmente nós como cineastas, essa é uma realidade que a gente conhece bem. É algo que a gente vai conseguir colocar na tela com autenticidade. O problema é quando ser artista, ser cineasta, vira o tema do filme e não apenas o cenário. Porque essa ideia de escreva sobre o que você conhece não precisa ser uma coisa objetiva ou uma experiência física, não precisa ter a ver com o lugar que você visitou ou com a profissão que você exerce. O que você conhece pode ser um sentimento, uma dinâmica emocional ou alguma coisa que você sentiu várias vezes em momentos e experiências diferentes na sua vida. Se a gente for levar tudo isso para o lado literal, pessoas que escrevem fantasia não poderiam escrever fantasia. Porque quem escreve sobre bruxas, fadas, sereias, nunca realmente tiveram experiência com essas criaturas. Pelo menos eu acredito que não, mas se alguém existir no mundo que realmente teve essa experiência, eu também não vou negar. Você não precisa ser um astronauta para escrever um filme que nem Gravidade. Você não precisa ser uma boneca para escrever um filme que nem Barbie. E muito menos ter superpoderes para escrever um filme que nem Super-Homem. Ainda mais porque esses filmes não são exatamente sobre ser um astronauta, ser uma boneca, ser um super-herói. Eles são mais profundos que isso, eles têm temáticas mais profundas. Eles são só colocados dentro desses cenários incríveis. Mas essas histórias funcionam porque elas tratam de assuntos e temáticas que são muito humanos. Vão de medo a rejeição, a crescimento, amadurecimento, pertencimento, coisas que a gente, como ser humano, a gente já passou ou entende o que é passar por algo do tipo. Eles são sentimentos reais, só que colocados em um cenário fantástico. Um exemplo é Percy Jackson. O autor escolheu dar TDAH para o protagonista porque o filho dele também tem TDAH. E ele queria criar um personagem onde o filho dele pudesse se ver. E mostrar que aquilo não era um defeito, e sim um superpoder. Ele pegou o mundo dos semideuses e colocou algo que ele conhecia ali dentro. E todo mundo que também tem essa experiência e leu os livros se reconheceu naquilo também. Eu tô coescrevendo um curta-metragem sobre representatividade de descendentes japoneses no Brasil. E inicialmente essa história ela era de uma atriz com ascendência japonesa que tinha dificuldade de conseguir trabalho dentro do cinema. Lembra que eu falei que a gente acaba caindo nessa armadilha de escrever sobre a nossa experiência dentro do cinema? Pois é, ninguém tá salvo disso. Mas é normal, porque é a nossa experiência, a gente vive isso todo dia. E conversando mais sobre a história, a gente foi percebendo que aquele cenário de dentro do cinema não era o melhor lugar para colocar aquela história. O tema real que a gente queria discutir é a representatividade, pertencimento, a experiência de se sentir invisível e dos estereótipos. E essa é uma história, um sentimento que pode acontecer em qualquer lugar. Ele não é exclusivo para atrizes. Foi aí que a gente começou a se perguntar aonde que esse conceito vai se fortalecer, aonde a gente vai conseguir trabalhar essa temática de uma maneira impactante. E conversando, a gente descobriu algo em comum entre nós duas, que foi concursos de beleza. Eu trabalhei em bastidores e ela foi Miss. E a gente não escolheu esse caminho porque a gente conhece esse mundo. Ajuda sim a conhecer. Mas esse realmente era um lugar onde a gente conseguiria trabalhar as temáticas do filme. Porque concursos desse tipo são exatamente o lugar onde a beleza é padronizada, categorizada, julgada, onde representatividade é literalmente colocada no palco. Ainda mais num país que nem o Brasil, onde ser asiática é ser algo exótico. E o fato da gente ter tido experiências dentro desse mundo do concurso de beleza é meio que um bônus pra gente, porque a gente consegue dar mais nuance para aquele mundo que a gente está criando. E no fim das contas, é isso que o cinema faz.
Filmes são recortes da vida, recortes da experiência humana. Mas aqui vai o segredo. Não dá para representar o que você nunca sentiu. Pelo menos não de maneira autêntica. Você pode pesquisar um cenário, estudar uma profissão, aprender como um concurso de beleza funciona ou aprender como algo específico para o que você está querendo fazer funciona. Mas você não consegue pesquisar a sensação de não pertencer. Você não consegue pesquisar a frustração de ser reduzida a um estereótipo. Essas coisas você só conhece vivendo. E o conselho ainda é bom se você entende ele pelo que ele é. Você não precisa fazer coisas mirabolantes na sua vida para você sentir que você pode escrever sobre algo. É entender sentimentos, é entender o que uma certa situação pode provocar numa pessoa. Basicamente, é ter vivido o suficiente para saber o que dói, o que cura, o que vale a pena contar. Escreva sobre o que você conhece, nunca foi sobre o que você viveu, e sim sobre o que você sentiu quando você estava vivendo. Obrigada por assistir e eu vejo você no próximo vídeo.